Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje, em especial, nós nos reunimos para adorar ao Senhor e engrandecer a Ele pelos 63 anos que Ele tem concedido a esta igreja para abençoar esta cidade. Graças a Ele, de fato, essa igreja tem feito muito por muitas pessoas e vai continuar fazendo, enquanto o Senhor nos der graça. Nós somos chamados a adorar ao Senhor por intermédio de uma passagem de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: Saudamos os eleitos de Deus, peregrinos até a vinda de nosso Senhor, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicados. Que a graça e a paz do Senhor se multiplique por muito mais anos a essa igreja. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor com uma oração e depois com um cântico. Deus querido, eis a tua igreja, Senhor, que se reúne para a uma voz dizer muito obrigado, Senhor, por todos esses anos de vida que tu tem concedido a esta igreja. São 63 anos de como igreja organizada, Senhor, onde muitas vidas por aqui já passaram e aqui te serviram, e aqui muitas outras também foram abençoadas. Obrigado por cada vida dessas, Senhor, do passado, e obrigado por cada vida dessas que permanecem hoje e que são as tuas colunas, ó Deus, para abençoar essa cidade. Amém. Continua, Senhor, usando poderosamente, e para isso derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Usa essa igreja com poder para glorificar, Senhor, o teu nome e para edificar vidas. Que neste lugar, quando se ora, quando se intercede, os teus ouvidos possam ouvir e tu possa abençoar cada um. Amém. Que aqui neste lugar o Senhor perdoe os pecados quando confessarmos. Que neste lugar, quando a mensagem for pregada, ela desça da mente para os corações, amém, transformando cada vida, Senhor. Usa cada irmão, cada pessoa, Deus, do pequeno ao adulto, neste lugar, para que assim, Senhor, aqui seja a casa de oração para todos os povos, uma casa onde o Senhor abençoa. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que tens feito até agora, e recebe de nós a nossa adoração nesta hora e as nossas próprias vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti, que é o que nós podemos fazer racionalmente. Amém. Recebe, Senhor, de nós a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu santo nome.
exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu santifica o seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, é o Rei exaltado no céu. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor nos convida nessa hora a meditarmos em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 3, que diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Exorto-te perante Deus, que não preserva a vida de todas as coisas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu quero convidar você a abaixar sua cabeça, ter um momento de silêncio, que você possa se colocar diante do Senhor e pedir perdão pelos pecados, como igreja também nesse momento, e que o cântico que nós vamos cantar seja a nossa oração conjunta para romper esse silêncio. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu
declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, ó Pai, como igreja reunida, e pedimos a Deus, isso que nós cantamos. Nós queremos superar a falsidade, nós queremos viver a verdade. Amém. Do Teu amor, Senhor, nas nossas relações. Amém. Agradecemos a Ti, Senhor, porque ao longo desses 63 anos, essa igreja prezou pela doutrina. Senhor, te agradecemos porque não houveram pessoas que colocaram o lucro em primeiro lugar. Mas sabemos, ó Deus, que nesse caminhar, várias pessoas se perderam. Vários relacionamentos foram rompidos, várias pessoas machucadas. Por isso nós pedimos perdão a Ti, Senhor, todas as vezes que como igreja colocamos a instituição antes das pessoas, Senhor. Pedimos perdão, Pai, pelas vezes que nós machucamos os nossos irmãos em detrimento de coisas que nós acreditamos ser tão verdades, que são mais verdades que Cristo Jesus na nossa vida. Perdão porque nós idolatramos a doutrina, Senhor. Perdão porque como igreja nós idolatramos instituições, pessoas. E nós devemos prestar culto e adoração somente a Ti, ó Senhor Jesus. Por isso, Pai, pedimos nessa hora, ser misericordioso conosco. Amém. Perdoa, Pai, os nossos pecados, ó Pai, também por pensamentos, por palavras, por atos e omissões em detrimento da Tua igreja e do compromisso que nós assumimos, ó Pai, no dia da nossa batismo, da nossa profissão de fé, de sustentar essa obra, de ser apoio, de ser suporte. Perdão pelas vezes que nós falhamos com isso, Senhor. Perdão pelas vezes que nós não apoiamos os nossos pastores, o nosso conselho, a nossa diaconia. Perdão pelas vezes que nós somos omissos com a necessidade do outro, Senhor. Nós queremos ser esse corpo de Cristo bem ajustado. Amém. E para isso, ó Pai, só a Tua graça, só o Teu amor pode realmente restaurar e dar esse coração que nós cantamos aqui, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor. Que essa igreja seja farol nessa cidade, amém, sal e luz, ó Pai. Nós erramos, sim, mas nós sabemos que a Tua graça é maior que a vida, amém, é maior que qualquer coisa. Aleluia. Por isso, continua nos sustentando, continua nos fortalecendo, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E é na certeza desse amor restaurador, dessa graça que faz a gente superar os dias difíceis que foram superados ao longo de todo esse tempo até aqui, que nós temos paz com Deus e paz com as pessoas. Então, nessa hora eu convido você a cumprimentar quem está ao seu lado, dar a paz do Senhor Jesus, abraçar, para que a gente possa sempre continuar caminhando junto, cheio de graça e verdade. Amém? Entrarei em Tua presença com sacrifício
sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, Senhor. Do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvar. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, Senhor. Do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvai. A Ele se louvai. Exaltai. Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus.
Não fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, por providência sem comum de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Amém. Deus bendito, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por chegarmos até aqui. Hoje é aniversário dessa igreja, mas toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor, somente a Ti, porque se não fosse a Tua permissão, não chegaríamos até aqui, porque nós somos falhos, nós tivemos muitos problemas no nosso caminhar, mas o Senhor, com Teu amor infinito, nos perdoa, nos sustenta, nos guarda e nos livra de todo mal. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo sustento dessa igreja. Obrigada, Senhor, pelo sustento das pessoas que aqui estão, aquelas que não puderam contribuir, que o Senhor derrame bênçãos também na mesma medida, ó Pai, para que elas possam ficar em paz, que elas possam ficar bem, Senhor. Atende, Senhor, a oração de cada um aqui. E agora nós te colocamos, Senhor, a palavra que será lida, que será proclamada, que venha direto aos nossos corações. Ó Deus bendito, é o que nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem se considera aí uma pessoa normal? Pessoa normal no sentido de comum, pessoa simples. Eu me considero uma pessoa normal, bem comum e bem simples, né? Quem não se considera assim, talvez tenha que avaliar se não está sendo orgulhoso demais, prepotente demais, se não acha bom demais, né? Tipo aquela última bolacha do pacote que todo mundo briga, né? Querendo ela, né? Na verdade, nós somos pessoas normais. Só que, claro, dentro da sociedade existem hierarquias, existem aquelas pessoas que têm uma posição melhor do que outras. Na sociedade existem as diferenças sociais,
onde alguns são mais ricos do que outros, né? Então existem essas diferenças dentro da sociedade. E a nossa mensagem hoje é para as pessoas comuns, de que pessoas comuns podem também experimentar coisas extraordinárias de Deus. Deus tem colocado bastante na semana esse texto de Moisés no meu coração e para trazer uma palavra para vocês. Moisés, ele era uma pessoa comum. E olha só o que acontece na vida dele. Vamos ler essa passagem? Dá para você ler daí? Se dá para você ler, então leia junto comigo. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir que o Senhor esteja nos conduzindo através dessa passagem. Senhor, eis o texto lido, Senhor, e que o Espírito use a partir dessa passagem para falar aos nossos corações, para nos instruir e quem sabe para nos chamar para alguma coisa também, nos desafiando a viver aquilo que Tu queres das nossas vidas. Eu peço ao auxílio do Espírito Santo para falar a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento da vida de Moisés, ele já é um homem adulto, um homem já feito, um homem casado, pai de filhos e um trabalhador como qualquer pessoa. Ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu sogro, no caso. Então Moisés ele já está nessa fase da vida, onde já é um homem feito, mas ele é uma pessoa comum daquela região de Midian. É uma pessoa como qualquer outra que anda nas ruas e ninguém dá muita bola, né? Diz que esses dias aí estava tendo um tumulto num certo lugar do país, porque uma artista resolveu comemorar o carnaval nessas marchinhas assim, no meio do povão. Só que o povão, como viu que ela era uma pessoa famosa, começou a se aglomerar, começou a fazer confusão, né? Se fosse Moisés, não ia acontecer nada disso naquela época, porque Moisés era uma pessoa simples. Ninguém dava bola para ele. Era uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, e um trabalhador como qualquer outra pessoa. Só que aconteceu em uma parte da vida de Moisés, ele pastoreando aquelas ovelhas, conduzindo pelo deserto de Midian. Com certeza algumas ovelhas davam dor de cabeça para ele, saía do meio do grupo, se desgarrava, tinha que correr atrás, tinha que enfrentar o sol escaldante do deserto, tinha que não só beber água e se hidratar, mas também hidratar as ovelhas, tinha todos esses trabalhos. Só que ele tinha um diferencial, Moisés, que muitos de nós não temos tanto hoje. Moisés, ele era uma pessoa que era atenta, ele prestava atenção às coisas. E nesse momento que ele está no deserto, pastoreando essas ovelhas, ele não deixa de prestar atenção, e entre essas coisas que ele presta atenção, ele vê que no alto de um monte, que pode ser na Bíblia você encontrar de Horebe ou Sinai, é o mesmo monte. Ele viu que alguma coisa ali era diferente. Ele percebeu que ali alguma coisa extraordinária estava acontecendo. E esse homem comum, que pode experimentar as coisas do extraordinário quando tem fé, é um modelo de cada um de nós, que pessoas comuns também, se estiver atento, pode experimentar as coisas extraordinárias da parte de Deus. E é ele, nessa atenção que ele dá para isso, ele diz o seguinte: vou me chegar até esse monte, porque tem alguma coisa diferente nesse monte. E quando ele chega lá, o anjo do Senhor lhe aparece numa chama de fogo. Ele estava começando a experimentar agora as coisas extraordinárias. Ele, na sua atenção, ele percebe os sinais de Deus, né? Os sinais de Deus, eles estão por todos os lados, em todos os lugares. Nas coisas que a gente às vezes despreza, Deus está querendo se manifestar, mas a gente não dá atenção, a gente é desatento. E aí, com muito respeito às pessoas que sofrem de TDAH, a maioria das pessoas hoje, elas têm déficit de atenção.
Esse déficit de atenção que não consegue prestar atenção nas coisas de Deus, que não consegue perceber as coisas de Deus, que não percebe Deus agindo nas coisas mais comuns da vida. A gente tem déficit de atenção. A gente está prestando atenção em muitas outras coisas, mas não nas coisas de Deus. Para as coisas de Deus a gente tem déficit de atenção. Moisés não tinha esse problema e ele percebe as coisas de Deus. E aí o texto diz que ele vai começar a ter algumas atitudes, alguns movimentos. E esses movimentos é o que eu quero ressaltar para que nós possamos também mover-se igual a Moisés, para que a gente também, pessoas comuns como nós, experimente o que tem de extraordinário de Deus. Para que a gente dê atenção às coisas extraordinárias de Deus, porque se a gente ficar esperando, às vezes, coisas muito barulhentas, a gente pode deixar passar as coisas extraordinárias de Deus e não perceber, porque o extraordinário de Deus aparece nas coisas corriqueiras da vida. Philip Yancey, que é um dos autores que eu gosto de ler, ele fala sobre o Deus nos lugares mais inesperados da vida. Às vezes Deus está numa fala de uma criança. Às vezes Deus está num simples trabalho de uma formiga querendo nos ensinar alguma coisa. Mas a gente não presta atenção. Eu fico muito admirado do Provérbios, porque os autores de Provérbios é aquela pessoa que presta atenção em tudo. Até dos animais, nos pequenos comportamentos, ele tirava um aprendizado. Mas ele só conseguia tirar aquele aprendizado porque ele prestava atenção. Ele fazia o exercício que foi esquecido, que é chamado de contemplação. Contemplação era uma das práticas da espiritualidade antiga em que as pessoas paravam de fato para prestar atenção nas coisas que estavam acontecendo e daí aprender o que Deus queria ensinar para cada um de nós. E elas aprendiam muito. Elas se tornaram sábias por conta de prestar atenção nas coisas que Deus fazia. E aí, a gente tem que ter a sensibilidade de um Elias para prestar atenção nas coisas de Deus. Elias, quando ele, depois de caminhar 130 quilômetros, porque lembra daquela passagem que Elias, derrota os profetas de Baal? E aí ele fica, aquele momento entusiasta, aquele momento extraordinário de fogo cair do céu, consumir o holocausto, aquela coisa toda. Aí a Jezabel promete matá-lo, ele anda 130 quilômetros para poder fugir de Jezabel. Cansado, já quase morto de sede e de fome, o Senhor vai aparecer para ele. Só que primeiro vem fogo, aí Deus não estava no fogo. A gente só acha que Deus está presente quando tem fogo, né? Veio um barulho de trovão, também Deus não estava lá. E a gente acha que Deus só está nessas coisas extraordinárias assim, de barulho, de muito movimento, de muitas coisas. Mas Deus não estava lá e Elias teve a percepção de entender que Deus não estava ali. Veio ventos fortes, também não. Mas veio o cício, que é aquele barulhozinho bem baixinho do vento. Aí Deus estava naquela voz. A gente tem que ter essas sensibilidades. Depois que a gente alcança essas sensibilidades, que a gente presta atenção nas coisas de Deus, a gente tem que fazer 4 movimentos, que foram os 4 movimentos que Moisés fez aqui. O primeiro movimento para que a gente possa experimentar os extraordinários de Deus é a gente se aproximar mais de Deus. Ele estava cuidando das suas ovelhas, ele estava lá embaixo no deserto. Quando ele vê um sinal do Senhor, ele se aproxima do Senhor. Nós temos que nos aproximar de Deus, e aqui é o movimento da oração. Eu vou falar coisas muito óbvias hoje, mas como dizia um amigo meu, a gente tem que às vezes martelar no óbvio, porque as pessoas esquecem que o óbvio é importante. Uma vez ele falou isso para mim porque ele sabia que eu não gostava de falar coisas óbvias. Mas ele diz: Andrés, tem coisas que são óbvias, mas as pessoas às vezes esqueceram que é importante. Então, o primeiro movimento óbvio que todo cristão tem que ter para poder experimentar alguma coisa de Deus é se aproximar de Deus por intermédio da oração. Ter uma vida de devocional, de oração contínua. Eu sou seguidor de uma modalidade da espiritualidade antiga que é chamada de filocalia ou de Ezequiel.
que vem da ideia do silêncio e da oração do coração. Era uma das práticas que foram encontradas para aqueles que querem passar o dia, a noite, todo o seu momento da sua vida em oração ao Senhor. E isso a gente faz no coração. A gente pode fazer a oração do coração trabalhando, conversando com as pessoas, andando de carro, passeando a pé. No coração, no quarto secreto do nosso coração, a gente está em contato com o Senhor, conversando com o Senhor. Às vezes nem dizendo muita coisa, mas só prestando atenção, porque às vezes é Deus que quer falar. E Deus sempre quer falar. A gente aqui não presta atenção quando Ele está falando, a gente prefere falar no lugar de Deus. A gente prefere ouvir a nossa própria voz do que a voz de Deus. A característica de um narcisista, a qual todos nós somos um pouquinho, é que a gente se encanta com a nossa própria voz. A gente gosta de falar e muito pouco de ouvir, né? Calma aqui, quando eu falei que todos nós somos um pouco narcisistas, não estou falando da parte patológica da coisa não, tá? Se for patológica, aí você precisa de psicólogo e psiquiatra. Mas todos nós somos um pouco narcisistas porque nós nascemos narcisistas. Toda criança só pensa em si mesmo. Toda criança só pensa para si as coisas. A mãe é dela, o brinquedo é dela, né? Tudo é dela e tudo para ela. Por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É assim que a criança pensa a respeito de si mesmo. Então todos nós somos assim, só que uns levam isso para o lado patológico ao longo da vida, outros vão, né, amenizando esse lado narcisista. Mas a gente permanece narcisista em muitos pontos. Então quando a gente entra numa relação com Deus, a gente esquece da parte de Deus e só preocupa-se com a nossa parte. O que esse Deus tem para mim? O que esse Deus pode me dar? Ouve aí, Deus, a minha oração, porque agora eu vou fazer uma lista para ti. As nossas orações têm sido muito assim. E a gente, na oração, deixa de prestar atenção no que Deus quer falar, o que Ele espera de nós, porque é para Ele, sim. Por meio dEle, para Ele são todas as coisas. É para Ele toda a glória. Quando a gente entra dentro do movimento do que Deus quer, aí é que as nossas vidas é abençoada, não quando Deus faz aquilo que a gente quer. Se todos os nossos pedidos fossem respondidos por Deus, a gente seria pessoas amaldiçoadas. Porque a gente quer cada absurdo. O nosso coração deseja cada coisa absurda. Porque o nosso coração ainda está num processo de santificação, de transformação. Ainda são desejos cindidos, como é a expressão usada por Agostinho. Desejos cindidos é o seguinte, lembra lá de Romanos 7? Em que a mente queria obedecer a Deus, mas existia uma outra força no seu corpo que desejava o mal? São desejos cindidos. E o que fala mais alto não é o da mente, é o do coração. Esses são os desejos que falam mais alto. Porque esses regem as nossas vidas. O trabalho da caminhada cristã é a gente fazer com que a nossa mente reja nossas vidas e não nossos desejos corrompidos mais profundos. E eu sempre faço analogia, para mim, eu brinco com essas duas palavras, de mente e espírito. Para mim, a mente no ser humano é o espírito. Porque a mente não tem a ver com a parte biológica, né? Essa parte biológica que nós temos aqui na massa craniana, isso é chamado de cérebro, tá? Não é mente. Isso é o cérebro, que quando danifica, dá problema. Mas a mente é outra coisa, e até hoje os neurocientistas estão pesquisando onde é que fica essa tal de mente, que é a famosa consciência do ser humano. Onde é que fica a tal da consciência? Porque até então o cérebro é só uma máquina biológica, que dá defeito. Quantas vezes você não quis lembrar o nome de uma pessoa que está, nossa, está na ponta da língua, não consigo? É um momento de defeito do cérebro. Mas o Senhor, Ele quer que a gente haja e ande em espírito. E esse movimento de Moisés, de se aproximar do Senhor em oração, de falar com o Senhor, envolve a gente ouvir o Senhor.
para ouvir o que Ele quer de nós, porque o que Ele quer de nós é extraordinário. Porque o que Ele quer de nós envolve a participação dEle nos capacitar para poder a gente fazer aquilo que Ele quer de nós. Aí é quando o poder de Deus opera através de nós. Então, se você quer viver um extraordinário de Deus, ouça o que Deus quer da sua vida, porque aquilo que Ele quer, Ele vai te capacitar para poder você realizar. De forma efetiva, poderosa, eficaz. Esse é o primeiro movimento de Moisés. O segundo movimento é uma exigência de Deus. Quando Moisés está se aproximando, ele diz: espera aí, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Então vem o movimento da santidade. O movimento da santidade é o segundo movimento de Moisés precisa praticar, e todos nós precisamos praticar. Porque, como diziam os profetas, o nosso pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos corpos que foram santificados pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele precisa se manter santo. Paulo, quando fala sobre a questão das impurezas, ele diz assim, que aquele que se deita como meretriz está desonrando o corpo que é templo do Espírito Santo. Mas não só o corpo nós temos que purificar também, tirar as sandálias, vamos usar essa expressão bíblica, né? As sandálias da nossa mente, de uma mente que vive pensando coisas impuras e coisas erradas. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz que aquilo que for puro, isso seja o que vocês pensem. Nossas mentes têm que também ser o espaço da fala de Deus, e para que seja um espaço da fala de Deus, tem que estar em santidade. A vida do cristão é uma vida de santidade. Para nossa sorte, essa santidade não depende só de nós temos auxílio do Espírito Santo que nos ajuda a ser santos também. Ele diariamente, o Espírito Santo quer nos ajudar a nos afastar do pecado, de uma vida de corrupção, para uma vida de santidade e de pureza. Ele quer fazer essa obra em nós. É o Senhor quem nos santifica. E nós podemos contar com Ele, a gente pode pedir dEle, a gente pode colocar diante de Deus: Senhor, são esses aqui os pecados a qual eu ainda sou viciado. São os pecados que eu ainda estou habituado, que eu não consigo largar sozinho. Me ajuda, e Ele vem e ajuda. Porque, como disse Jesus, o Espírito está pronto para ajudar. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto para ajudar. E Ele pode nos ajudar para que a gente tenha com efetividade esse movimento da santidade. Quando o Senhor pede para que tire a sandália dos pés, isso virou uma tradição no judaísmo. Todos os sacerdotes, quando entravam no templo, eles tinham que tirar as suas sandálias, tinham que tirar os seus sapatos, porque aquele lugar era sagrado. A ideia que eles tinham é que, entrando com calçado, eles podiam estar trazendo a impureza do mundo, que era simbolizado no pó. O pó ali era o símbolo do pecado, e ele não podia entrar com aquilo naquele lugar santo. O lugar santo do Senhor hoje não é mais um templo feito por mãos humanas. O templo hoje do Senhor somos cada um de nós. Nós somos esse templo vivo, esse espaço sagrado onde o Senhor habita e precisa ser santo. E aí daí vem uma coisa muito interessante, que além de a gente buscar a nossa santificação das nossas vidas, nosso corpo, da nossa mente, a gente tem que respeitar também o templo do Espírito Santo, que é o outro. Quando a gente viola a honra de alguém, quando a gente viola o espaço do outro, a gente está desonrando o templo do Espírito Santo, porque Deus também habita no outro irmão. É interessante como as nossas mentes às vezes vai aprendendo as coisas erradas, né? Então a gente consagra um templo feito por mãos humanas, a qual Deus não habita, segundo o próprio Paulo lá em Atos capítulo 17. A gente consagra, respeita, valoriza, tem zelo por esses espaços físicos, faz de tudo e briga com outras pessoas por causa desse espaço. Ou seja, a gente desonra o verdadeiro templo do Espírito Santo, que é as pessoas, por um espaço que não é mais o templo do Espírito Santo, que é o espaço físico. Veja só como a gente troca as coisas, né?
Mas isso quem fez foi a religião. E a gente virou religioso. A gente tem que deixar de ser religioso para voltar a ser cristãos no sentido bíblico da palavra. Onde o cristão vai acima da religião. Lembra quando Jesus diz, lá em Mateus capítulo 5, que a nossa justiça tem que exceder em muita dos escribas e fariseus? Os escribas e fariseus seguem a religião. A nossa justiça tem que superar a da religião. Nós temos que pensar fora da caixa religiosa. E fora da caixa religiosa, o templo é só um espaço como qualquer outro, onde o povo de Deus se congrega. E o verdadeiro templo do Espírito Santo é esse povo congregado, que forma-se a igreja. A igreja de Jesus é eu e você. Essa é a igreja de Jesus, que deve ser santa. É bom a gente preservar esses espaços, porque é o lugar que a gente se reúne, mas que a gente não tome ele como maior do que pessoas. As pessoas são mais importantes. As pessoas são tão mais importantes que quando Deus fez a criação do mundo não tinha um templo, né? Gênesis 1 e 2 são os dois capítulos que resumem toda a criação de Deus. Não tinha um templo lá. Não tinha um templo. Mas tinha duas pessoas que eram templos do Espírito Santo. Que aí eles desonraram o templo do Espírito Santo, pecando. E aí o Senhor ficou sem templo na terra até a vinda de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo foi o verdadeiro templo de Deus. Então, segundo o movimento, deixar as impurezas para caminhar na santidade. O terceiro movimento muito importante, que também é muito óbvio, é ouvir a voz de Deus. Moisés não chegou perguntando muita coisa e nem impondo nada para Deus. Ele atentou para o que Deus ia falar. É Deus quem começa o diálogo. E Moisés só ouve. E nós também temos que fazer esse movimento de escuta da palavra de Deus. A escuta da palavra de Deus. Atentamente. Prestando atenção no que o texto sagrado está nos falando. O que o Senhor está nos comunicando. Eu gosto da proposta do Calbart, que é um dos maiores teólogos do século XX. Ele tinha a ideia de que a Bíblia que nós temos, ela é palavra de Deus quando a gente se encontra com a voz de Deus. Milhares de pessoas leem isso aqui diariamente, e muitas delas não têm um encontro com Deus, porque elas leem por qualquer outro motivo, menos para ter um encontro. Então, quando a gente abre essas Sagradas Escrituras, a gente tem que estar inteiro nessa relação, porque é um encontro onde você deve dar atenção. Às vezes a gente leva para o nosso encontro com Deus na palavra a mesma relação que a gente vive com as pessoas hoje em dia. Então, hoje em dia a gente senta na mesa para conversar com as pessoas, mas a gente fica atento nas notificações do celular. As coisas ao redor chamam mais a atenção da gente do que a pessoa que está à nossa frente conversando. Então, quando a gente tem um encontro com a palavra de Deus, acontece isso também. Às vezes a gente deixa a mente vagar, né? Alguns reclamam que quando começa a ler a Bíblia dá sono. É porque não está havendo diálogo nessa hora. Não está tendo um encontro de verdade. E esse encontro só acontece quando a gente realmente dá atenção ao Senhor para ouvir a sua voz. E aí eu queria propor, né, de resgatar uma prática antiga também, dos judeus e dos primeiros cristãos, que fazia com que esse encontro se tornasse verdadeiro e eles de fato pudessem ouvir a palavra de Deus. Eles liam a palavra de Deus em voz alta. Esse negócio de ler a Bíblia só na mente, né, em silêncio, como nos ensinaram na escola nos ensinavam isso, né? Leia o capítulo tal da página tal em silêncio. Foi a escola que começou com essa história e prejudicou todos nós. Porque a gente só aprende quando a gente ouve. Então a Bíblia, ela não foi feita para ler nos pensamentos, ela foi feita para a gente
lê-la em voz alta, para que a gente ouvisse. Deuteronômio 6,4, né? Ouve, ó Israel. É o chamar Israel, que é uma das tradições mais antigas do povo de Israel. Essa palavra ouve Israel, no original hebraico é chamar Israel. Então, os hebreus, eles têm isso como tradição, de ler a Bíblia em voz alta. Aí eles, para poder embelezar essa leitura em voz alta, eles resolveram ler a Bíblia de forma cantada, que fixa mais ainda a Bíblia no coração. Né? Eu tenho certeza que vocês conhecem de cor e salteado muitas músicas, mas não conhecem de cor e salteado um salmo da Bíblia. Verdade? Esse ouve Israel é uma ordenação de Deus para que a gente ouvisse a sua palavra. Então, quando a gente lê em voz alta, a gente está ouvindo a palavra de Deus, e tem que ser feito isso com atenção. E guarda no coração. E se você tiver uma habilidade, de repente, de saber cantar, né? Você pode ler cantando a Bíblia. Né? Vocês já ouviram algum filme em que aparece aqueles cânticos, né, da viração do dia que o povo de Israel faz? A lista de Schiller aparece isso em alguns momentos. Vocês lembram do filme A Lista de Schiller, que conta a história do Holocausto? Né? Tem uma hora que aparece uma voz assim, recitando um cântico. Na verdade, ele está recitando a Bíblia, para que todos os outros ouçam. E ele está fazendo isso de cor, porque no campo de concentração ninguém pode ter uma Bíblia. Né? Viktor Frankl, que foi um prisioneiro de Auschwitz e de outros 2 campos de concentração, judeu, que se tornou um grande psicólogo, ele fala de que algumas pessoas que estavam na fila para entrar na câmara de gás, eles entravam naquela fila e caminhavam em direção à câmara de gás, sabendo muito bem qual era o fim, né? Eles caminhavam citando as Sagradas Escrituras. E eles faziam isso com o rosto levantado, com o peito estufado, mostrando toda a sua confiança em Deus, de que aquilo que eles estavam fazendo, os judeus, não estava amedrontando eles, porque eles tinham Deus muito maior. Então nós precisamos desse movimento também, de ouvir a palavra de Deus, para guardar a palavra de Deus no coração, ser a voz de Deus. E quando a gente tem esse encontro com a voz de Deus, acontece o 4º passo e último, que é a gente ouvir da parte de Deus, depois a gente vai dar a sua palavra, o envio, o chamado, a nossa vocação. Deus, ele revela nossas vocações nas Sagradas Escrituras. Então, num desses movimentos que a gente está fazendo de ouvir a palavra de Deus, numa hora dessa, o Senhor fala diretamente a nós e diz assim: é aqui, é nessa passagem que eu te vocaciono. Não sei se vocês já ouviram falar de Santo Antão. Você já deve ter ouvido falar com certeza de São Francisco de Assis. Esses e outros homens, eles tiveram o chamado de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Eles foram para uma igreja, sentaram para ouvir o sermão, e numa leitura sagrada, eles ouviram: essa é a tua vocação. Eles entenderam que o Senhor estava chamando, vocacionando para a obra através de uma leitura bíblica. E esse 4º movimento é muito importante, porque é o movimento que nos convoca a servir a Deus. Porque de nada adianta a gente viver uma relação de oração, de santidade, ouvir a palavra e não fazer mais nada nas nossas vidas. Porque, como dizia um pastor e professor meu, ele dizia o seguinte: Deus não chama ninguém para sentar em banco e para ser só ouvinte da palavra. Quando Deus chama, é segundo Jesus Cristo, para ser praticante dessa palavra. Nós temos que ser praticante. E ser praticante da palavra é servir a Deus, servir ao próximo, ser bênção para os outros. Um dos primeiros cânticos que nós cantamos aqui falava sobre isso, que Deus nos deu um novo coração para o outro, para ter uma relação de comunidade, de serviço, de ajuda mútua. Servir a Deus é servir através do próximo.
Todo cristão recebe um chamado para servir de alguma forma o próximo, e esse quarto passo é muito importante. Isso aconteceu na vida de Moisés, depois que ele se aproximou do Senhor, depois que ele tirou as sandálias dos pés, e quando ouviu a voz de Deus, essa voz de Deus implicou para que ele fosse ser aquele que ia libertar Israel. Então, toda vez que Deus fala, Ele está nos convocando para alguma coisa. Semana passada eu descobri a diferença, né? Eu ainda não tinha procurado o significado dessas palavras, aí foi assim, por acaso eu descobri a diferença entre aforismo e apotegmas. Né? Aforismas são aquelas pequenas frases assim, bonitas, belas, né, de sabedoria. E aí tem vários filósofos que escreveram de forma em aforismos, teólogos, né, textos bíblicos têm muito de aforismos também. E esse termo eu conheci, mas eu não sabia a diferença com apotegma. Apotegmas são pequenas frases que te convocam para alguma coisa. É uma frase que você não tem que só ouvir para refletir, mas é para você agir a partir do que aquela frase está dizendo. E quase toda a palavra de Deus, ela é um apotegma. É sempre Deus dizendo alguma coisa para você fazer alguma coisa. Tudo que Deus diz exige de nós uma ação. Porque a palavra de Deus é verbo. Ela implica a ação da nossa parte. Por isso que nós não devemos ser ouvintes, mas praticantes. Eu gosto muito daquela passagem que quando uma mulher se levanta no meio de uma multidão, quando Jesus tinha acabado de dizer um monte de coisa maravilhosa, ela fica, né, admirada daquelas coisas bonitas que Jesus diz assim: bendito o ventre que te gerou. Né? Talvez ela quisesse ser a mãe de uma pessoa tão sábia como foi Jesus Cristo. Então ela sente uma certa inveja de Maria. Bendito o ventre que te gerou. Bendita é Maria, que é a tua mãe de um menino tão sábio. Mas Jesus responde para ela de forma interessante. Antes, bendito aqueles que ouvem essa palavra e a praticam. Então Jesus está dizendo para aquela mulher: você pode ser muito mais admirável, mais bendita do que Maria, porque você está me ouvindo. Mas se você praticar, você se torna bem-aventurada. Todos nós podemos ser bem-aventurados, todos nós podemos viver o extraordinário de Deus se a gente prestar atenção nos sinais de Deus. E ao prestar atenção no sinal de Deus, sair e fazer alguma coisa. Sair e agir, conforme o sinal está nos mostrando. Sinal quer dizer isso, é o Senhor apontando para a gente para alguma coisa. Tudo que Deus faz, Ele está apontando para a gente fazer alguma coisa. É como um sinal de placas. Quem dirige precisa muito de sinais. Crente precisa muito do sinal de Deus. E Deus está sempre dando sinais e placas para que a gente sabe por onde caminhar, não se perder nessa vida e viver a sua vontade. E aí eu quero encerrar dizendo que esses movimentos, eles aconteceram, no caso de Moisés, no deserto, mas que nas nossas vidas pode ser desertos também. Esses movimentos, eles se tornam para nós muito poderosos quando a gente tem a sensação de estar no deserto também. Por quê? Porque no deserto a gente é como corça que anseia pela corrente das águas. A gente nunca vai experimentar o melhor de Deus se a gente não ansiar pelas coisas de Deus. Nós temos que ansiar como a corça anseia pela corrente das águas. A gente tem que ter sede de Deus. E ao ter sede de Deus, a gente vai praticar esses movimentos com sede, querendo beber de Deus. E quando a gente quer beber de Deus, não é só em Asbury que a gente pode experimentar algum movimento extraordinário, não. Estou falando de Asbury, não sei se vocês estão bem atentos a essas questões, mas está acontecendo nos Estados Unidos, numa universidade, né? Está acontecendo lá um grande movimento. Quando a gente tem sede de Deus e faz esses movimentos aqui, a gente pode experimentar as mesmas coisas que está acontecendo lá. Por quê? Porque Deus, Ele enviou o Espírito Santo uma única só vez. Presta atenção que eu vou dizer para você agora. Deus enviou o seu Espírito Santo uma única só vez, que foi no dia do Pentecostes. Só que aí aconteceu uma coisa que as pessoas esqueceram. Ele permaneceu aqui, o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não foi embora. O Senhor prometeu nos profetas enviar do seu Espírito, Ele enviou no dia do Pentecoste e permanece.
A sarça do Senhor continua ardendo desde o Pentecostes até hoje, mas muitos não estão prestando atenção ao sinal de Deus. Estão deixando de se aproximar do Senhor, continuam vivendo com as suas impurezas, não ouvem a palavra do Senhor e muito menos praticam a palavra do Senhor. Aí por isso que a sarça continua lá, queimando sozinha. A sarça está sempre ardendo, queridos. E nós podemos nos aquecer com essa sarça quando a gente faz esses movimentos. Essa ideia de despertamentos, quem estuda bem despertamento sabe os lados positivos e negativos dessas coisas. A gente não precisa esperar despertamentos. Nós é que temos que nos despertar, fazer esses movimentos e experimentar dia por dia o Pentecostes nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo foi enviado uma única vez, até a vinda de Cristo ele vai permanecer, ardendo em chamas. E nós podemos nos aquecer quando a gente se aproxima dele, quando faz esses movimentos de oração, de santidade, de estudo da palavra e de servir ao Senhor. Quando fazemos isso com sede, como alguém que se encontra no deserto, a gente vai beber da água que o Senhor tem para dar. Porque Jesus nunca nega água para ninguém que tem sede dele. Nunca. Não precisa de despertamento para isso, não. Não precisa você pegar um avião e ir para os Estados Unidos. Eu tenho um colega pastor que fez isso, foi para lá. Ok, ele tem dinheiro, pode fazer, né? Vai experimentar em loco, coisa lá. Mas em qualquer lugar que você tiver, o Espírito Santo também está, ardendo em chama como uma sarça ardente. Espero que você se aproxime, que você tire as sandálias, que você ouva o Senhor e atenda à vocação, ao chamado, ao serviço que Ele manda a cada um de vocês. Eu encerro com uma palavra que Jesus disse a Paulo: duro para ti é recalcitrares os aguilhões. Duro para ti é negar, é fugir do que Deus tem para a sua vida. Nós temos fugido muito do que Deus tem para nossas vidas. Porque os sinais do Senhor estão em todos os lados. E a gente tem se afastado desses sinais. A sarça está ali, a gente está indo para o outro lado. Atrás de outros movimentos. Movimentos que emocionam, mas não faz mais do que isso. Nos aproximemos do Senhor para que a gente possa experimentar, né, o maravilhoso, extraordinário poder de Deus atuando nas nossas vidas e através de nós. Pai querido e amado, eu creio, Senhor, que Teu Espírito, como uma sarça ardente, desde o Pentecostes, Senhor, está em chamas e é queimado, no bom sentido da palavra, todo aquele que dele se aproxima. E bastava isso, se aproximar. Para Moisés experimentar aquilo, bastou ele se aproximar, Senhor. Para nós também. Porque Moisés é um homem comum, como nós somos comuns. E ele se aproximou, experimentou, nós nos aproximando, a gente pode experimentar também, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, e o Senhor não rejeita ninguém que vai a Cristo. Jesus mesmo disse: eu não lanço fora ninguém que o Pai envia a mim. O Senhor não nega ninguém. Então nós queremos fazer esse movimento, Senhor, para experimentar o Teu extraordinário. Nos recebe, Senhor, recebe-nos como igreja, como um todo, para experimentarmos o melhor de Ti. Que o que está acontecendo, Senhor, naquela universidade, seja experimentado em qualquer lugar do mundo que faz os mesmos movimentos que Moisés fez, e seja obediente nesses movimentos, porque foram movimentos que Moisés, que Gideão, que Paulo, João, que todos esses homens bíblicos fizeram. Todos eles fizeram esse mesmo movimento, e todos eles foram profundamente tocados pelo Senhor. Então não será diferente conosco também, quando em vez de correr para o outro lado, a gente vai em direção à sarça do Senhor. E nós estamos indo em direção a essa sarça, tirando as nossas sandálias e colocando nossos ouvidos atentos para ouvir Tua voz e obedecer, Senhor, o Teu chamado. Então nos abençoa, Pai, abençoa cada um aqui e abençoa esta igreja que completa 63 anos. E que ela esteja
próxima à sarça. Que aqui no meio dessa sarça, Senhor, esteja em chamas, aquecendo corações, tocando nas vidas, transformando, vocacionando vidas, para que assim todos vejam esses sinais e também se aproximem desses sinais. Por isso oro por esta igreja, por cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor, irmão, com um cântico. E nesse cântico a gente é quase como se fosse um parabéns para a igreja também. Então fique de pé, vamos nos alegrar com o Senhor, com esse cântico, nos aproximando também sempre da sarça ardente. Um ano mais de vida guardou-vos o Senhor e deu-vos fiel guarida do seu divino amor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. De noite em claro dia, no inverno e no verão, na dor e na alegria, gozastes proteção. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. No coração que sente as bênçãos do Senhor, um canto alegre e ardente espalha o seu louvor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dá. Oremos juntos a oração que o nosso Pai nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre essa igreja, sobre a sua vida e sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.